quando vai chegando a Páscoa, você só pensa em chocolate. Sua agenda lotada, é cantata de Páscoa na escola, é cantata de Páscoa na igreja. Você não tem tempo para se preparar para explicar o real sentido da Páscoa para os seus filhos. E quando a Páscoa termina, você fica com aquela sensação: puxa, poderia ter sido melhor? Missão Páscoa. Fica aqui com a gente nessa live até o final. Sejam bem-vindos à nossa segunda live da temporada Famílias em Missão. E hoje o tema é muito interessante e tem tudo a ver com o que nós estamos passando aqui essa semana, Missão Páscoa. Quando chega a Páscoa, a gente fica pensando como não pensar em chocolate, não é mesmo? Se quando você entra no supermercado, você sente aquele cheiro de chocolate, tem ovos de Páscoa em todo lugar. Penso que nem tanto quanto antes, porque hoje, gente, um amigo meu estava me falando que um ovinho de Páscoa, não vou falar aqui, não é qual a marca, mas assim, bem pequenininho, estava R$ 70. Então, assim, o tempo inteiro, tô em todo lugar, tem essas decorações de ovinho de Páscoa, de coelhinho, então não tem como pensar. Até interessante, eu não sabia disso, fiquei sabendo há uns natais assim atrás, mas normalmente no Natal, os supermercados colocam uma essência de baunilha, uma essência com cheiro de panetone no supermercado. Então, quando você chega, você sente vontade de comprar panetone. E é claro que a mesma coisa acontece na Páscoa também. Então, esse cheiro de chocolate no ar não é por acaso, tá, gente? Pensem o seguinte, que dentro do marketing, tudo é intencional. As cores, os cheiros, os sabores, o posicionamento dos produtos, tudo é intencional. Então, claro que não tem como a gente não pensar nas coisas que estão ao nosso redor e que não tem nada a ver com o real sentido da Páscoa. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá bom? É como se a gente estivesse nadando contra a maré. Essa semana, eu e o Paulo, nós fomos na 25 de março para comprarmos materiais para Famílias em Missão, porque na próxima semana nós vamos para Roraima com as famílias. E quando a gente chegou lá, claro, tinha Páscoa para todo lugar, todas as lojas, mas, gente, assim, tinha lojas que já estavam metade Páscoa e metade já começaram a organizar o quê? O Dia das Mães. Então, é uma coisa que não para, não é verdade? Não para. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as duas Páscoas. Então, a Páscoa comercial e a Páscoa verdadeira. A Páscoa que a gente tem, não é? Que nós temos aí a missão de ensinar dentro do nosso lar. E hoje eu quero conversar com vocês sobre dois textos interessantes que falam sobre a mentira e sobre como o nosso inimigo quer nos destruir, quer destruir a nossa família. Olha lá, em João 8:44. Então, pega a sua Bíblia, né? Gente, eu gosto, sabe? Todas as vezes que alguém fala uma passagem da Bíblia, eu gosto de abrir a Bíblia. Eu gosto de abrir a Bíblia e olhar e ver, sabe? E ler na minha Bíblia, na minha versão, ou em outras versões também. Para quem usa o celular, tudo bem, sabe? Mas é importante que você abra, que você só não ouça, mas que você veja também. Então, dá uma pausa aí na live agora, não é? Se você estiver assistindo depois, mas se você estiver agora aqui com a gente, então já pega a sua Bíblia, né? Vou dar um tempinho aí, pega lá a sua Bíblia e abre no livro de João, no capítulo 8, no versículo 44. Gente, esse verso é um verso assim, sabe? Bem forte, mas eu quero ler assim o finalzinho do verso, que foi assim o que eu marquei aqui. Olha só. Então, vai lá, João 8, capítulo 8, no versículo 44. Diz o seguinte: eu vou só colocar aqui, porque o texto é grande, né? Eu vou colocar só a última parte, que foi a que eu grifei aqui, olha. Quando ele profere mentira, fala
do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, tá? Então, Satanás é pai da mentira. Ou seja, ele quer fazer o quê? Ele quer colocar só mentira dentro do nosso lar. E aí a gente vai para um outro texto que está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8. E olha só, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Esses dois versos aqui, gente, são versos interessantes, e aí você deve estar pensando, nossa, o que isso tem a ver com Páscoa? Então, a Páscoa que a gente vê ao nosso redor é uma mentira. Ah, Valéria, mas é tão bonitinho. Puxa, mas é tão fofinho, mas é tão gostosinho. Então, mas é uma mentira, gente. Não tem nada a ver, né? Se é claro que a gente não pode colocar os nossos filhos dentro de uma bolha, ou alguém vai falar de coelhinho, de Páscoa. Não, não, isso é coisa de Satanás. Sai de perto de mim. Não, não é isso que eu estou falando aqui. Eu só estou querendo abrir os nossos olhos como pais e como educadores para a gente acordar, gente. Sabe, tanta coisa ruim está acontecendo. Essa semana foi uma semana muito difícil. Todos os dias, desde quarta-feira, eu e o Paulo estamos orando 2 vezes por dia, sabe? Pelas famílias que perderam seus filhos naquela creche. E isso é uma coisa que nós estamos sabendo. Ontem eu fiquei 3 horas em uma reunião com algumas pessoas da Índia, e assim, a situação das crianças, não só lá, mas em outros lugares também, a situação das famílias, as mentorias que nós fazemos, todos os dias eu converso com famílias que estão passando por situações terríveis, terríveis. E, gente, e não é família, não é, e assim, não tem classe social mais. Se é família rica, se é família pobre, se é de classe média, média alta, não tem isso. Por quê? Porque o inimigo, ele está atacando todos nós. Ele fica rondando como um leão querendo nos devorar, querendo devorar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos bebês, os nossos adolescentes. Então, nós precisamos abrir os olhos e acordarmos para as coisas espirituais, gente. Sabe por quê? Porque a gente não está no piquenique aqui. Nós estamos num grande conflito, num conflito espiritual, em uma guerra espiritual, onde o nosso inimigo é um mentiroso, ele é o pai da mentira. E nós precisamos mostrar dentro dos nossos lares quem é a verdade, porque Jesus é a verdade, porque Jesus é o caminho, porque Jesus é a água da vida. Jesus não conhece derrota. É do lado dele que nós temos que estar. E é ele que nós temos que mostrar dentro do nosso lar. Ah, Valéria, mas tudo bem eu mostrar coelhinho, sabe, fazer caminho de coelhinho. Gente, assim, eu não posso julgar, sabe, a cultura da sua família. O meu objetivo aqui hoje é mostrar para vocês e conversar com vocês sobre algo bem sério, que é a verdade e a mentira. E aí você pensa, mas Valéria, a criança, ela precisa, não é? Desenvolver a imaginação, a criatividade. Gente, eu concordo 200% com você sobre isso. Mas nós podemos desenvolver a imaginação e a criatividade dos nossos filhos com verdade. Não precisa ser com mentira. Vocês entendem onde eu quero chegar? Eu não quero julgar ninguém aqui, sabe? Não quero, não quero de forma alguma, porque, como eu disse, cada família tem a sua cultura familiar. E vocês decidem o que vocês fazem dentro do lar de vocês. Mas não esqueçam que vocês estão representando Deus para os seus filhos. E o inimigo de Deus é pai da mentira. Então, gente, é nesse aspecto, sabe, que eu quero conversar aqui com vocês. A nossa casa é um centro de treinamento, porque o nosso lar é o núcleo da sociedade.
E muitos pais reclamam para mim, durante as mentorias, assim, Valéria, assim, eu sinto que eu tô secando gelo dentro de casa, porque eu faço, eu repito, e não dá certo. Nós temos um programa que chama Reforma em Família. E esse programa tem 10 módulos, são módulos práticos. E as famílias participam online é uma mentoria. Então, é uma mentoria online. Mas é prático, é para os pais. E aí, gente, os pais fazem essas reclamações, não é? São essas dores que eles trazem para mim durante as mentorias. E aí, a gente começa a conversar e a gente começa a entender o quê? Olha que interessante, olha que sério que eu vou falar aqui para vocês, tá? Presta atenção nisso. Um dos módulos do nosso programa é a conexão entre pais e filhos, que na verdade é um culto familiar, ok? Então pensa assim, quantas vezes você faz culto familiar com seu filho durante a semana? Porque a ideia, gente, é todo dia, tá certo? Não é só levar o seu filho na escola dominical, ou na escola sabatina, ou na catequese, levar o seu filho na igreja que tá tudo bem. Não é assim. Você precisa entender que todos os dias nós precisamos ter essa conexão com os nossos filhos dentro do nosso lar. E vou dizer, é de manhã e à noite, tá? Se o seu filho é pequenininho, ainda está com você dentro de casa, se de repente você não trabalha, então faz de manhã, à tarde e à noite, né? E digo mais, porque agora, na verdade, eu só vou repetir, não sou eu que falei isso, está lá na Bíblia, não é? Fala o quê? Que nós devemos ensinar os nossos filhos quando a gente acorda, quando a gente caminha, quando a gente deita, o tempo inteiro. São oportunidades que nós temos de ensinar os nossos filhos na prática. Ou seja, nós precisamos viver Cristo dentro dos nossos lares. Mas existem momentos que são momentos pontuais. Ou seja, eu acredito em uma educação intencional. Sabe o que é educação intencional, gente? Dentro do que a gente está conversando aqui, é eu chegar para a galerinha lá na minha casa e falar assim, pessoal, olha só, papai aqui e a mamãe, a gente combinou uma coisa. Ou a mamãe, não é? Então, muitas famílias também nos procuram, mulheres que estão sozinhas, mulheres divorciadas. Mulheres que, sabe, gente, eu tiro o chapéu, olha, são mulheres guerreiras, mulheres que ficaram sozinhas, e estão lá com a família. E muitas delas perguntam, Valéria, eu sou divorciada, eu posso participar do programa Reforma em Família? Claro que pode, deve, seja bem-vinda. Homens que já participaram, já tivemos casos de homens, não é, que só o pai participou, porque a mãe não quis participar, não aceitou participar, porque eles estavam divorciados. Gente, o inimigo, ele quer fazer o quê? Ele quer destruir a sua família. Mas lembre-se que Deus deu o seu filho de presente. Se hoje a sua família está diferente, só é você e o seu filho, tudo bem. Lembre-se que você não está sozinho. Lembre-se que você não está sozinho, porque Deus nunca abandona a gente. Então, eu acredito em uma educação intencional. E na educação intencional, a gente vai falar, ó, papai, mamãe, ou mãe, a gente combinou, eu pensei, eu orei sobre isso. E todo dia a gente vai ter um momento aqui. Aí, todo dia, de manhã e à noite. Tá bom? E assim, gente, tem dias que não dá certo. Tem uma frase que a gente usa bastante nas mentorias. Está tudo bem. Tá tudo bem, sabe? Hoje não deu certo, a gente recebeu visita, sabe? A criança tá com febre, tive que ir para o hospital. Puxa, não fiz o culto, não deu tempo. Calma, está tudo bem. Sabe por quê? Porque amanhã é um novo dia. A misericórdia de Deus vai se renovar amanhã. E amanhã você pode fazer o seu culto, você pode tentar de novo. Esse está tudo bem não é um está tudo bem de irresponsabilidade, mas é um está tudo bem, sabe, de não deixar a culpa te paralisar. Ou não deixar a culpa deixar você com aquela sensação assim, quer saber? Ah, não fiz o culto faz 4 dias, faz uma semana, nem vou fazer mais, nunca dá certo mesmo. Não faça isso. Não faça isso. Sabe por quê? Porque é isso que o seu inimigo quer, que você desista. Não desista. Gente, quantos adolescentes
que eu elogio para os pais e a mãe começa a chorar. Meu filho, não. Meu filho fez isso, Valéria. Secou a louça lá na sua casa? Secou a louça, me ajudou. Nossa, ajudou eu e o Paulo. A gente estava precisando, a gente estava arrumando as coisas ali para a escola que ia começar, das crianças. E ele estava lá, ajudou a gente. A mãe começa a chorar. Aí a mãe fala assim: em casa é uma luta, Valéria, não faz nada. Eu tenho que ficar pedindo, eu tenho que ficar implorando. Ou então chega alguém para você e fala assim: olha, parabéns, olha, sua filha é linda, tão educada. E os pais assim: de quem está falando? Porque lá em casa é diferente. Gente, presta atenção no que eu vou falar agora. A sua casa é um centro de treinamento. No treinamento dá tudo certo? Não dá. Pois é no treinamento que dá tudo errado. Ou seja, eles estão treinando na sua casa, mas é fora do seu lar que eles vão mostrar o que eles estão aprendendo. De novo, eu vou repetir, tá bom? Porque isso é bem sério. Eu quero que você escreva isso, né? Escreva isso bem grandão, coloca na sua geladeira para você não esquecer. A minha casa é um centro de treinamento. A minha casa é um centro de treinamento. A minha casa é um centro de treinamento de amor, de respeito, não é? E eu preciso colocar ordem também. Ou seja, é aqui na minha casa que dá errado, que pode dar errado. Lá fora também pode, mas quanto mais eu erro aqui dentro, mais chances eu tenho de acertar lá fora. Você está entendendo a lógica, gente? Você está entendendo? Ou seja, não desistam, pais, não desistam. Quando seus filhos, sabe, não querem te obedecer, quando seus filhos não querem participar do culto, quando seus filhos fazem tantas coisas que faz o seu sangue ferver, não desistam. Por quê? Porque lá fora eles vão poder mostrar o que eles estão aprendendo. Quando eu e o Paulo, a gente trabalha muito com crianças, com adolescentes, e a gente percebe claramente quais são os quartéis generais, não é? Quais são os centros de treinamento que treina mesmo, sabe? Que treina para valer. E estou falando treinar para valer em que sentido? No sentido de ter essa conexão com os filhos. Por quê? Porque fora é mostrado, né, gente? Fora é mostrado, tá certo? Então, numa escola, numa escolinha dentro da igreja, os professores já sabem imediatamente quais são os bebês que os pais oram com eles. Quais são as crianças pequenininhas que os pais oram com eles e que fazem culto familiar. Por quê? Porque sabe orar. Agora, os que não sabem, não é? Tá lá voando, tá. Os professores já sabem que não tem conexão dentro do lar, no sentido do quê? No sentido de um culto, no sentido do culto familiar intencional, ok? Então, gente, essa questão da verdade, da mentira, é muito séria. E eu quero mostrar agora para vocês um livro, tá? É um material, que é um material que eu já mostrei já há algum tempo atrás, mas eu gosto tanto desse material, e você não precisa trabalhar com esse material só na Páscoa. Sabe por quê? Porque a Páscoa que a gente acredita não é essa Páscoa comercial. A gente acredita num Cristo que ressuscitou, um Cristo vivo. Então, se eu acredito nesse Cristo vivo, eu vou trabalhar isso para sempre com os meus filhos, todos os dias. E olha só, esse material aqui, ele chama As Duas Páscoas, tá bom? E é um material da APEC, que é a Aliança Pró Evangelismo das Crianças. É um material que eu gosto bastante. E olha só, aqui, depois eu vou colocar no descritivo para vocês verem, tá bom? E aqui o pai ou o professor, não é? Ele tem o quê? Ele tem deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Ele tem a parte do desenho, que eu já vou mostrar os cartões para vocês, e tem o que você pode falar. Gente, é uma graça esse material, um material assim muito interessante, super profundo, e eu vou dar algumas ideias para vocês agora sobre essas duas Páscoas, tá bom? Olha só, eu vou mostrar esses cartões que vêm nesse material, tá bom? Então, esses cartões vêm, então você compra
esse material aqui, eu não tô, não tô fazendo propaganda, mas não tô, tá, gente? Mas porque assim, eu acho que a gente tem que mostrar as coisas boas. Daqui a pouco eu vou mostrar outros materiais também. E cada dia dessa semana da Páscoa, eu mostrei livros diferentes para vocês. Por quê? Porque às vezes a gente não tem tempo para ficar indo atrás, para ficar pesquisando. E aqui no programa Reforma em Família, dentro do nosso ministério, o que nós queremos é colaborar com a família, é dar para as famílias opções para vocês reformarem o lar de vocês. No sentido, não de, né, vou reformar minha casa, não, é no sentido de valores, tá bom? No sentido de atitudes, reformar, mudar, de sermos melhores. Então, hoje, eu não estou aqui para julgar as famílias que fazem festinha do coelhinho da Páscoa. Não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para mostrar para vocês que tem algo melhor do que isso, tá bom? Então, olha só, gente, esse material aqui vem junto com esses cartões, tá? E aí, olha que interessante que eu vou começar a mostrar para vocês. Então, você pode a ideia é trabalhar o quê? Trabalhar as duas Páscoas. Olha essa daqui, ó. A Páscoa comercial apresenta coelhinhos de todos os tipos, não é? Mas a Bíblia conta como o cordeiro foi morto. Foi morto onde, gente? Foi morto lá no Egito. E o sangue dele foi colocado onde? Então a gente explica, foi colocado na porta, não é? Que salvou quem? Salvou os primogênitos hebreus. É na Bíblia que mostra que Jesus, o Cordeiro de Deus, é que pode fazer o quê? Que pode salvar o mundo. Então, vocês percebam que aí tem sempre as duas comparações da Páscoa comercial e a Páscoa verdadeira. Aí continua, olha que interessante. Essa Páscoa diz que você precisa comer muito o quê? Chocolate. Mas na Bíblia, nós vemos como Jesus comemorou sua última Páscoa com os discípulos. Então, Jesus explicou o que para os discípulos? Que ele ia morrer, que o seu sangue seria derramado para salvar quem? Para nos salvar. E Jesus mostrou o que também? O símbolo do vinho, que seria o quê? Que seria um sacrifício perfeito. Então, de novo, as duas comparações aqui. Tá dando um pouquinho de reflexo, mas vocês estão entendendo, não é? Olha aqui a Páscoa comercial. A Páscoa comercial sugere que você não faça nada, você descanse, porque é feriado, tudo bem. E olha só, também lemos na Bíblia que Jesus não descansou na Páscoa. Ele realizou a obra mais difícil de todas, entregar a sua vida por nós, para nos salvar. Gente, olha que profundo isso. Vocês estão percebendo a profundidade desse material e a profundidade das coisas que a gente está conversando aqui? Aí eu pergunto, o que é mais fácil? É a gente mostrar ou viver a Páscoa comercial ou mostrarmos a Páscoa verdadeira? Mais algumas ideias aqui, olha. Esta é a Páscoa de desejar um montão de vezes. Feliz Páscoa! Oi! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Mas, olha só, Jesus não passou uma noite muito feliz. A Bíblia diz que ele orou em agonia e depois foi maltratado e sofreu muito. Ele foi crucificado para nos salvar. Só quem tem Jesus pode ter uma Páscoa feliz de verdade. Que mais? Está terminando. É fantástico, gente. Gosto muito desse material aqui, ó. Na Páscoa comercial, criou-se, não é o costume, é um costume bem parecido com vamos dizer assim, com o Natal. Então, a Páscoa, as crianças também têm que ganhar presente. E as crianças pedem. Eu não ganhei presente, eu não ganhei ovo de Páscoa. Então, é essa cultura como a cultura do Natal, tem que ganhar presente. Vamos ver aqui? O maior presente que Deus nos deu foi o seu filho que morreu por nós. E aí, os últimos dois cartõezinhos, olha só. Quando a Páscoa comercial termina, deixa uma sensação assim de vazio. Ah, terminou, acabou. Já comi todos os ovos. Jesus pode nos salvar. Ele não ficou morto. Seu túmulo ficou vazio.
ele ressuscitou, ele está vivo. Amém, gente? Não é lindo esse material? Eu gosto muito, muito mesmo da ideia desse material e eu queria hoje compartilhar isso com vocês. Sabe por quê? Porque você não precisa trabalhar só na Páscoa isso. É sempre, tá certo? E aí, eu quero mostrar para vocês livros que eu sugeri durante essa semana. Vou repetir aqui caso você não tenha visto os meus stories. Esse daqui é um livro, o personagem principal, a história de Jesus em rimas. Então, é um livro da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, tá bom? E, gente, o que eu amei nesse livro olha o sumário aqui, então tem a história de Jesus, lindíssima. E aqui ele é todo em rima, todinho em rima, tá bom? Então, o personagem principal. Esse foi um dos livros que eu sugeri. Um outro livro também que eu sugeri essa semana foi esse outro aqui, olha, Milagres de Cristo, tá? Também é um livro da CPB. E olha que lindo que ele tá. De um lado, a criança vê a história, tá certo? E lê a história com os pais. E do outro lado, a criança pode pintar a mesma ceninha, tá certo? E também sugeri esse livro aqui que tá fofíssimo. Também, esses 3 livros da CPB, Caminho a Cristo, que é, então quem conhece esse daqui, O Caminho a Cristo, tá bom? Lindíssimo esse livro, uma mensagem poderosíssima, é um livro bem fininho, sabe? Mas assim, profundo. E aí, o que a CPB fez, a Casa Publicadora Brasileira? Pegou alguns textos do livro, os textos lindos também, e colocou aqui desse lado, e do outro lado a criança pinta. Gente, o livro tá fofíssimo. Amei esse livro. Dá até vontade de pintar também. Bom, essa Páscoa, eu e o Paulo, nós decidimos fazer, e aí já estou terminando aqui a mensagem, essa live, nós decidimos fazer muffins. Então, ó, até combinou com a cor da minha blusa, hein? Foi intencional. Não, tô brincando, não foi. Nós fizemos muffins, é um muffin de alfarroba. E as pessoas não sabem que é alfarroba, normalmente as pessoas não sabem. E a gente fez o quê? A gente colocou aqui, olha, um cartãozinho explicando o que é alfarroba, para as pessoas com a receitinha, com uma mensagem, e aí a gente embrulhou, eu não tenho nem embrulhado, porque isso daqui a gente vai embrulhar para hoje à noite, para daqui a pouco. E aí, o que a gente fez? Nós entregamos esses muffins com o livro O Grande Conflito. E foi, assim, uma delícia fazer isso. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não estão acostumadas a receber carinho, a receber presentes, a receber coisas caprichadas. E a gente tenta aqui em casa fazer, sabe, fazer o melhor mesmo, quando é para Deus e quando é para as pessoas. Então, nós embrulhamos bem bonito. Quem veio me acompanhando aí nos stories, desde a semana passada a gente está fazendo isso. E vamos continuar. E aí eu queria mostrar para vocês o que aconteceu para a gente encerrar hoje. Uma amiga nossa disse que o filhinho dela sempre faz cartões para as crianças, para os amiguinhos da escola dele, porque ele é uma criança assim muito missionária, é o Vini. E o Vinícius, ele é uma graça, esse menino. Pensa num menino missionário. Essa nossa amiga falou que eles receberam acho que foi alguém de uma companhia de telefonia de internet na casa deles. E aí, quando a pessoa chegou, ela falou alguma coisa de Deus para a pessoa. E quando o moço desceu, o Vinícius falou para esse cara mais ou menos assim. Eu não lembro as palavras, não é? Mas ele falou: Olha, você conhece Jesus? Você sabia que Jesus te ama? E aí essa minha amiga disse que o olho dela já encheu de lágrimas, assim, não é? Gente, vocês estão percebendo o treinamento? Então, assim, ela treina, o esposo dela treina, eles fazem culto,
Eles mostram Jesus verdadeiro, lá no culto particular, lá no culto da família. E aí quando tem algo assim externo, quando vem alguém de fora, os seus filhos vão praticar o que eles estão aprendendo dentro de casa. Então, se dentro da sua casa só tem temporadas de um monte de porcaria que vocês assistem, não preciso dizer, não é? O que os seus filhos vão transbordar. Porque a gente transborda do que nós estamos cheios. Se dentro do seu lar vocês não têm rotina, se dentro do seu lar vocês não têm valores, regras organizadas, não sabem distinguir consequências e castigo, se vocês não fazem um momento da família, se vocês não comem juntos, se vocês sabem, né, gente? Então, nós transbordamos daquilo que nós estamos cheios. Ou seja, a mensagem de hoje é para a gente fazer diferente do que todo mundo está fazendo ao nosso redor. Se todo mundo está vivendo a Páscoa comercial, tudo bem, sabe? Eu posso viver, sabe? Não tem, eu não vou, é o que eu falei aqui, gente, não vou viver numa bolha, sabe? Mas eu vou fazer diferente. Por quê? Porque eu quero mostrar e viver com os meus filhos algo especial. Porque eu estou vivendo uma guerra. Olha aqui, ó, gente. É o grande conflito. É o grande conflito. E aí, quero mostrar para vocês o que o Vinícius deu para mim e para o Paulo essa semana. Olha só. Que gracinha o cartão que ele fez. Ele fez um cartão desse e tem assim, ó, ele pintou, gente, isso aqui tá pintado, tá? Tá pintado. Ele pintou aqui, ele pintou atrás também e ele colou aqui, ó, tá colado aqui. Ele fez esse para mim e para o Paulo, mas ele fez um igualzinho para todos os amiguinhos da classe dele. E eu e o Paulo fizemos uma surpresa para o Vinícius, e a gente mandou um muffin para ele entregar para cada amiguinho dele. E ele entregou, e aí mandou esse cartão, os pais mandaram esse cartão para mim e para o Paulo. E o Vinícius mandou um áudio para a gente também. Então, eu quero colocar esse áudio aqui, espero que dê certo aqui para vocês ouvirem esse áudio do Vinícius, porque eu achei um áudio, assim, muito, muito especial. Fiquei emocionada quando eu recebi esse áudio. Olha só, vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem, tá bom? Valéria e Paulo, muito obrigado pelos muffins. Meus amigos adoraram e eu também. Beijo. Gente, não tá uma graça. Calma aí, agora vem o outro. Feliz Páscoa, Valéria e Paulo. Páscoa é quando Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ressuscitar é reviver. É quando a pessoa morre e depois ela volta à vida. Entenderam? Tenha uma Páscoa abençoada. Tchau. Beijo. Gente, fala sério. Se não é para derreter coração uma mensagem dessa, a parte que eu mais achei assim muito fofa é quando o Vinícius fala assim: "Vocês entenderam?" Confirmando, porque na mente dele, no coração dele, o que os pais dele estão ensinando e vivendo com ele é tão sério, o que ele falou para mim e para o Paulo, que ele quer confirmar. Vocês entenderam, tia Valéria? Você entendeu, tio Paulo? Porque o que que é ressuscitar? E olha o cartão dele, gente. O cartão dele não está mostrando Jesus morto, não. Está mostrando um Jesus que ressuscitou. Aqui, ó. Um Jesus que ressuscitou. Toda semana, na sexta-feira, nós colocamos no nosso canal do YouTube, que é o Fingerprint Ministry. Você pode encontrar lá no YouTube. Toda semana, nós colocamos uma história bíblica. E essas histórias bíblicas são contadas de forma diferente, com objetos diferentes. Hoje, nós vamos mostrar uma história
que foi contada também de uma forma diferente. Mas nós vamos colocar neste final de semana uma história, a mesma história, só que em árabe, porque nós também fazemos missão, temos uma conexão com uma missão lá no Oriente Médio. E essas histórias estão sendo traduzidas para o árabe, para outras crianças viverem a Bíblia de forma prática. Sabe por quê? Porque Jesus, ele ressuscitou. É essa mensagem que a gente precisa viver dentro do nosso lar. Não é só falar, porque falar é diferente de viver. Nós precisamos falar porque a palavra tem poder, mas muito mais do que falar, nós precisamos viver. Essa é a nossa missão. Essa deve ser a missão Páscoa da sua família esse final de semana. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa continuar dando para vocês grande alegria dessa conexão em família. E até a nossa próxima live aqui da temporada Famílias em Missão. Tchau, pessoal. Um abraço e feliz Páscoa.